Olá, irmãos e irmãs, que prazer estar novamente juntos. Por favor, inscreva em nosso canal e continue a receber as verdades bíblicas. Hoje nós vamos falar de um assunto interessante, que é essa questão, essa decisão do Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, ter reconhecido Jerusalém como a capital de Israel. O que isso tem a ver com a Bíblia Sagrada? O que a Bíblia nos fala? Fala muita coisa, meus irmãos. Nós precisamos lembrar que os judeus foram vítimas, de duas diásporas. Diáspora, para quem não sabe, é quando a pessoa é forçada a sair do seu território, igual foram os judeus. A região chama Palestina, e lá também tem a Cisjordânia, lá também tem a faixa de Gaza, que é lugar de constante atrito. Mas nós não podemos esquecer que Deus falou: Israel é a nação escolhida conforme as Sagradas Escrituras. E a primeira diáspora aconteceu mais ou menos há 2.739 anos, ou seja, 722 anos antes de Cristo, quando e depois teve a sequência dela em 586, também antes de Cristo, quando Nabucodonosor, imperador babilônico, invadiu o reino de Judá, destruindo o templo e deportando os judeus para a Mesopotâmia. O reino de Judá e o reino de Israel estavam ali próximos, e Jerusalém pertencendo àquele território. A segunda diáspora aconteceu em 1947 anos atrás. Foi já 70 anos depois de Cristo, quando os romanos destruíram a Jerusalém, expulsando mais judeus ainda e tornando então os judeus sem uma pátria, conforme a Bíblia também já previa, por desobediência a Deus. O livro de 2 Crônicas foi escrito por Esdras aproximadamente 425 a.C., ou seja, há 2.442 anos. Então, no período entre a primeira e segunda diáspora, aí Roma já havia tomado Jerusalém, toda ali a região da Palestina, tomado Judá e Israel, expulsado o povo e matado Jesus de Nazaré. E está escrito, aí nós vamos ver a ligação interessante. Está escrito em 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar
e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que maravilha! Em 2 Crônicas 36:15, está escrito: o Senhor Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Deus fez uma promessa, que se o seu povo retornasse para a obediência a Deus, onde seriam restaurados com uma nação soberana e senhora do mundo. A senhora do mundo ainda está por vir, mas até a soberana eu sinto confortável em dizer que esta profecia iniciou-se o seu cumprimento em 1948, quando Israel foi reconhecido pela ONU, criado o Estado de Israel, em 1948, na região denominada Palestina, que é a mesma terra de onde os judeus haviam sido retirados de acordo com os textos mencionados acima. Que maravilha! Mas não para por aí. Esta profecia continua se cumprindo. Também, a meu ver, dando prosseguimento agora, dia 6 de dezembro de 2017, com a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em transferir a embaixada dos Estados Unidos em Israel para Jerusalém, reconhecendo-a como capital de Israel. Meus irmãos, Jerusalém tem que ser a capital de Israel. É a capital de Israel. Claro, já tem muitas manifestações e vão ter muito mais ainda contra essas atitudes. Vale ressaltar que desde a criação do Estado de Israel, Israel vem enfrentando diversas batalhas. Um ano após a criação, ele já enfrentou a primeira batalha ali dos assírios, do Egito, aquele pessoal da região que não aceita a presença dos judeus lá. Com um ano, olha o que é a Bíblia Sagrada. Eu juntei a Bíblia com a história. Estava lendo aí o meu curso de professor de história, com toda humildade. Então o que aconteceu? Um ano depois já enfrentou ali com um número menor de pessoas, com menos estrutura naquele primeiro ano, e veio a primeira vitória do Estado de Israel. E daí para frente foram várias e várias batalhas, e Israel venceu todas. Rapidamente tornou-se um Estado poderoso, um Estado desenvolvido, principalmente na questão de tecnologia, e tem um exército muito forte também. Irmãos, Israel vai sofrer, já começou agora, muitas ameaças. Eu creio que vai vir da Rússia, da China,
e de vários países, além daqueles da região ali, que não quer o povo judeu. E por isso tomou as dores dos palestinos, mas que ainda não têm também, eles não têm um Estado reconhecido. Tem a autoridade palestina, e nós precisamos lembrar que Israel, os judeus, há mais de 2.500, 600, 700 anos atrás, já estavam naquele território. A desobediência eles pagaram por elas. Há apenas 68 anos que eles passaram a ter pátria, justamente fruto da desobediência. Então vai ter muita morte ainda, muita perseguição, não é novidade. E depois vem a perseguição aos verdadeiros cristãos. E eu não estou triste por isso não, meus irmãos, porque aí se aproxima cada vez mais a volta gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembra de uma passagem, uma frase muito interessante que Jesus disse: olhai para a figueira. Nós fomos enxertados em Israel e Deus prometeu enxertar os originais que aceitarem o senhorio de Jesus. E isto vai acontecer, meus irmãos, eu não tenho dúvida. Lembre-se, pessoal, agora nós fazemos parte desse povo escolhido, justamente por esse enxerto, nós gentios. Nós não sabemos o dia nem a hora, claro que não. Mas o que estava previsto está acontecendo em várias situações. Agora lá em Israel, a menina dos olhos, a nação escolhida de Deus. Vocês podem pegar, o assunto é longo, eu volto a falar outra vez, inclusive sobre o conflito, também para vocês entenderem mais. Mas eu vou deixar algumas referências bíblicas que vocês, por favor, comparem com as que eu li, e vai ser interessante, vocês vão ligar. Sofonias 2, 7 e 9, Isaías 11, de 11 e 12, Jeremias 1, 10, Jeremias 31, 27 e Oséias 9, 17. E olhe para confirmar que maravilha que nós vamos fechar com Romanos 11, 24. Está escrito: afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e de maneira antinatural foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. Fica aí, irmãos, essa reflexão, este momento histórico para a humanidade. Deus cumpre a sua palavra. Deus é justo. Que a paz do Senhor seja com todos e todas. E obrigado mais uma vez, irmãos, por estarmos juntos. E por favor, inscreva em nosso canal. Um abraço